A todos e todas, Antoninho Rovares, sou secretário de Política Agrícola da CONTAG. É uma espécie de um departamento dentro da nossa organização que trabalha com as questões voltadas para o crédito, para a assistência técnica, para os programas de biocombustíveis e também com relação à questão de habitação rural, ou seja, é uma secretaria que coloca em pauta para o governo várias questões voltadas para a agricultura familiar, dentre elas todas as políticas que envolvam essa agricultura familiar. Sem dúvida nenhuma, o Pronaf foi a segunda grande conquista, né, a nível nacional da nossa organização. Claro, tivemos também a ajuda de outros parceiros e parcerias instituídas ao longo dessa caminhada, sendo que a primeira sempre foi e sempre será a Previdência Social Rural, que está, como sempre, é o nosso grande mobilizador e, ao mesmo tempo, o nosso grande catalisador de política pública. O Pronaf, na verdade, ele nasce em 95, né, a partir do nosso início da grande luta, que é o Grito da Terra Brasil, e a partir daí nós instituímos uma espécie de uma caminhada em que gradativamente nós fomos alcançando um desenvolvimento significativo com relação à questão do atendimento dessa agricultura que estava marginalizada e principalmente com relação ao volume e às ações das políticas públicas para essa agricultura familiar. Hoje nós temos 33 bilhões de reais à disposição dessa agricultura, que está buscando cada dia mais se firmar no cenário não só nacional como internacional e busca com isso uma melhor forma de sobrevivência e de sobrevida para esses agricultores e agricultoras familiares do Brasil. Bem, a nossa pauta, todos os anos, ela é construída a partir de uma demanda gerada pelas nossas federações, que são as nossas representações nos estados brasileiros, e nós construímos essa pauta, então, e entregamos essa pauta ao governo com o objetivo de nós termos um processo de negociação. Neste ano, nós pedimos 40 bilhões de reais, entendendo de que nós estávamos e estaríamos num momento em que a agricultura familiar precisaria de ter mais crédito para ter essa melhor solução, vamos chamar assim, em termos de produção interna e principalmente de abastecimento interno. Não fomos atendidos, tivemos 33 bilhões de reais, estão sendo aplicados, eu diria que de uma maneira bastante significativa, esse ano, e temos também as outras políticas, como a questão da assistência técnica, onde a gente está pleiteando um volume de pelo menos 348 bilhões de reais, desculpe, milhões de reais, para a safra 2020-21. No entanto, nós não temos ainda a resposta do governo e fatalmente não teremos esse volume de recursos e fatalmente os agricultores familiares continuarão ainda sem assistência técnica pública, gratuita, universalizada, como nós sempre pleiteamos. Outra questão importante que a gente pleiteou foi 1 bilhão de reais para o programa de aquisição de alimentos. Nesse nós fomos contemplados, até pela questão da pandemia, né, e uma série de fatores existentes, nós fomos contemplados com 850 milhões de reais que estão sendo aplicados nesse momento, com uma satisfação, eu diria, bastante significativa dos nossos agricultores, né, além de outros programas, como, por exemplo, a questão da habitação rural, que nós conseguimos, a partir do ano passado, implementar uma linha dentro do Pronaf, coisa que não era, digamos, feita no Brasil. Então, são apenas algumas questões que a gente coloca, além, obviamente, do pleito de uma política específica para mulheres, um melhor atendimento da juventude, né? E tudo isso que está dentro de uma pauta extensa que a CONTAG entrega ao governo anualmente e que esses processos de negociação eles se dão também durante todo o ano. A política de compras públicas no Brasil, elas vêm, em primeiro lugar, numa ascendente em função de uma nova modalidade que foi
instituída a partir de 2016, que nós chamamos de PAA institucional, Programa de Aquisição de Alimentos Institucional, que, na prática, todas as organizações públicas federais, como Marinha, Exército, Aeronáutica, faculdades, hospitais públicos, escolas públicas federais, elas têm a obrigatoriedade também de adquirir, no mínimo, 30% da sua alimentação da agricultura familiar. Isso tem um reforço enorme com relação à política de alimentação escolar. Então, hoje nós temos um potencial muito grande nessa parte da política pública, adicionando, nesse caso, o PAA normal, que é o que nós pleiteamos orçamentariamente todos os anos. Então, nós temos em torno de 2,8 bilhões de reais, dos quais 30% são adquiridos da agricultura familiar, e temos mais 2,2 bilhões, que é do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também são aplicados na agricultura. Esse atrativo para os nossos agricultores é normalmente a partir das nossas organizações. Nós temos uma grande quantidade de cooperativas da agricultura familiar, de associações de agricultores familiares, que através dos editais de chamadas públicas concorrem dentro dessas chamadas e são contemplados com esses programas. Esperamos a gente tenha nos próximos anos uma melhor atuação numa lógica de estarmos cada vez mais ocupando os espaços de política pública e, obviamente, não esquecendo as questões do mercado interno. Bem, a reforma agrária e o crédito fundiário sempre foram uma grande bandeira de luta da CONTAG. Estamos, durante muitos anos, lutando pela democratização da terra no Brasil. Sabemos que grandes latifúndios estão instituídos, muitas pessoas estão sem a terra, necessitando dela. Temos muitos assentamentos, muitos acampamentos, ou seja, que ainda não são nem reconhecidos pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária, que é o INCRA, né? E nós temos também o Programa Nacional de Crédito Fundiário, né, que foi instituído a partir, se não me falha a memória, dos anos 2000, onde a gente aposta muito nesse programa, né, que é um programa de aquisição de terra pelos agricultores e que ele tem um prazo significativo para fazer o ressarcimento desses financiamentos. No entanto, a partir especialmente de 2015 para cá, o crédito fundiário, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, está praticamente estagnado. Ou seja, ele não atua, está com uma dificuldade muito grande interna dentro do governo para que haja a desburocratização do programa. No entanto, nem desburocratizou até hoje, nem atuou. Então, é um grande entrave que nós temos hoje com relação ao crédito fundiário, de estarmos atuando e efetivamente estarmos beneficiando aos agricultores familiares com esse tipo de política pública. Esperamos que nos próximos meses ou no próximo ano a gente tenha uma ascensão melhor, embora até o momento realmente nem no governo Temer e nem no governo Bolsonaro, que é o atual, o crédito fundiário está sendo operado. A questão previdenciária para a agricultura familiar no Brasil, ela é um digamos assim, das políticas públicas de máximo interesse nosso, em função de que nós tivemos, ao longo da caminhada, praticamente muitos agricultores não tiveram acesso a isso. E a partir da Constituição de 1988 é que nós iniciamos a ter, tendo acesso, então, a esse tipo de benefício que digamos, levado para os nossos agricultores, para a sua segurança na sua terceira idade. No entanto, nos últimos anos, há um verdadeiro desmonte do Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS brasileiro, com fechamento de agências, com terceirização de serviços, com uma série de fatores que trazem, que dificultam para os nossos agricultores o acesso ao benefício. Temos que entender que nós estamos falando de agricultores que moram normalmente em localidades distantes dos grandes centros das cidades e que isso, se não tiver um atendimento próximo, normalmente ele se torna uma coisa muito dificultosa para esses agricultores terem acesso ao benefício. Além disso, houve, por dentro do próprio Instituto, uma espécie de uma resolução de que em cada
O agricultor, por exemplo, que vai numa agência do INSS em um determinado estado, ele coloca seu processo de pedido de benefício lá e ele é analisado por uma pessoa de outro estado que não conhece a realidade. Isso fez com que muitos benefícios ficassem represados, especialmente quando se trata da questão de auxílio-doença e também da questão de aposentadoria por idade. Nós temos uma imensidade, fala-se talvez de 2, 3 milhões de benefícios represados em função exatamente dessa burocracia que foi instituída e principalmente da falta de operacionalidade do INSS. Isso está trazendo um prejuízo enorme para esses agricultores que têm o seu direito conquistados, mas que, infelizmente, o Estado brasileiro não está dando respaldo ao seu direito. Grande impacto para os nossos agricultores em função, especialmente, digamos, do isolamento social necessário e obrigatório, e também de uma espécie de uma parada, né, que aconteceu dentro das políticas públicas, quando se trata do PA e PENAI, especialmente, e também da aquisição, né, dos produtos da agricultura familiar brasileira pelos mercados, mesmo os privados. Então, nós tivemos uns momentos muito difíceis, tanto que a gente buscou, junto ao governo, políticas compensatórias, como crédito emergencial, como ajuda, né, do PAA, para fazer frente minimamente a essa necessidade. Porém, ultimamente, nós estamos vendo uma recuperação muito forte dos preços, em função, possivelmente também, obviamente, da questão dólar no Brasil. O dólar no Brasil está altíssimo, acima de R$ 5, e também das demandas internacionais, especialmente da China, que vem comprando muito produto agropecuário brasileiro, e isso tem tido para os agricultores um preço significativo. Porém, nós ainda temos alguns segmentos que não conseguiram se recuperar, especialmente o pessoal do hortifruti ganjeiro, que naquele momento inicial tiveram que eliminar suas lavouras por falta de compradores, né? Então, essa recuperação ela vem sendo gradativa e, com isso, a gente espera que, em breve, né, haja a recuperação total dessa atividade, que é uma atividade, digamos, muito de muita rotatividade, né, e faça com que esses agricultores possam recuperar sua renda e, consequentemente, continuar na atividade. Não, de maneira alguma. O Brasil sempre, e principalmente agora, é dominado, né, pelo grande latifúndio, com uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade de que o fogo ainda é a melhor solução para buscar a expansão da agropecuária brasileira. E, infelizmente, o atual governo, através do seu Ministério do Meio Ambiente, tem virado as costas para esses problemas. Nós tivemos recentemente os maiores focos de incêndio do Brasil nos últimos 50 anos. No entanto, o Ministério simplesmente não tomou conhecimento. Nós tivemos a solidariedade dos estados, né? Muitos estados enviaram tropas, especialmente no bioma Pantanal, né, onde tivemos uma extensão enorme devastada pelo fogo. Muitos estados enviaram pessoas para ajudar, no entanto, o governo federal praticamente não fez absolutamente nada. Então, nós temos no Brasil uma realidade muito nua e crua na nossa avaliação, que é a abrangência cada vez maior do agronegócio via as práticas mais desprezíveis que nós podemos imaginar, seja pela migração, digamos, de pessoas que não estão dentro do sistema, buscando amedrontar as comunidades indígenas, quilombolas. Todo o nosso público que vive em reservas estão sendo eliminadas em alguns casos, e em muitos casos são amedrontadas por grandes grileiros que estão, em nome dos grandes latifundiários, fazendo com que essa expansão seja de maneira criminosa. Infelizmente, o Brasil passa por um momento muito difícil
quando se trata da questão ambiental e, principalmente, quando se trata da questão da preservação do meio ambiente. Eu gostaria de estar falando coisas boas, mas, infelizmente, nós estamos numa situação muito difícil e nós, CONTAG, temos muito preocupados e agindo da melhor forma possível, especialmente dentro do Congresso Nacional, para buscarmos, através de legislação, barrarmos essas iniciativas. No entanto, nem sempre nós conquistamos aquilo que nós entendemos ser o correto. A CONTAG ela vem ao longo de 56 anos, né, buscando cada dia mais estar melhor entendendo e representando os seus associados, os seus agricultores, né? No entanto, algumas questões internas elas são efetivadas como forma de nós fazermos, digamos, uma melhor política de relacionamento com os nossos associados. E o Fundo de Amparo é um desses elementos. O Fundo de Amparo, na verdade, ele é uma espécie de um seguro, né, que é feito para a garantia de, no mínimo, um bom funeral, né, para o nosso associado que, infelizmente, ele não esteja mais conosco. Então, esse fundo ele vem nessa lógica de garantir o mínimo de tranquilidade para a família, para que a família, ao ter o seu ente morto, ele possa ter esse direito a ter um valor, né, para que ele possa fazer o féretro de uma maneira digna, registrar de que isso é feito pelo sistema CONTAG, ou seja, a participação é dos sindicatos, das federações e da CONTAG. O associado não contribui para esse fundo, é uma espécie de uma oferta, né, um presente que nós estamos dando para esses associados. Bem, a CONTAG tomou uma iniciativa a partir de 2019 de conversar com o governo, sim. Nós tivemos, inclusive, uma conversa com o secretário da Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e tivemos um respaldo por parte dele num primeiro momento. Inclusive, nós lançamos em novembro a década da agricultura familiar aqui na Câmara dos Deputados de Brasília, com a participação da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. Porém, isso não é respaldado para o resto do governo. Infelizmente, nós não temos o respaldo. Tanto é verdadeiro de que nós já perdemos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, já perdemos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, que é o CONSEA, nós perdemos o CONDRAF, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, nós já perdemos os espaços da agricultura familiar no Brasil, eles foram totalmente destruídos pelo atual governo. Nós temos uma grande parceria, temos dentro da Frente Nacional da Câmara dos Deputados da Agricultura Familiar, a Frente Nacional da Agricultura Familiar, que é presidida pelo nosso companheiro Heitor Chu, lá do Rio Grande do Sul, temos 34 deputados que estão conosco nessa frente, e com esses deputados nós temos, sim, conseguido, digamos, fazer frente às determinadas lutas que nós estamos enfrentando a nível de governo. Queremos também salientar de que, em conjunto com as federações dos nossos estados, nós estamos fazendo lançamentos das décadas na busca de reacender e deixar vivo essa chama da agricultura familiar para que a gente possa efetivamente estar representando e, ao mesmo tempo, tendo essa iniciativa de buscar permanecer com a agricultura familiar na pauta junto ou frente ao governo brasileiro. Então, esse é o nosso grande desafio para a CONTAG e para as suas federações, a manutenção da categoria da agricultura familiar no Brasil e, principalmente, das políticas que são voltadas para essa agricultura durante muitas décadas que nós conseguimos, e agora nosso grande desafio é realmente manter essas políticas como forma de garantir a sucessão rural, garantir a continuidade dessa agricultura de uma maneira não só democrática, mas principalmente participativa a nível de Brasil.